Olá, meu nome é Raquel, sou psicóloga e vou continuar a falar sobre os vieses comportamentais. Vou falar sobre os vieses que podem atrapalhar nosso comportamento de poupar dinheiro, os vieses do poupador, que são aqueles atalhos mentais que podem impedir ou dificultar o nosso comportamento de poupar dinheiro, mesmo quando nossa intenção é a de fazer isso. Antes de começar a apresentar os vieses, uma dica importante é que, apesar das ciências comportamentais nos mostrarem diversos vieses e nos detalharem como eles funcionam, tem algumas regras gerais que podem ser aplicadas para avaliar qualquer decisão financeira. A primeira é reconhecer que estamos sempre sujeitos a erros de julgamento, o que pode facilitar o reconhecimento dos atalhos mentais e a avaliação das nossas decisões. A outra dica geral é evitar tomar decisões financeiras em situações de grande estresse ou de grande emoção. Por fim, é sempre útil reavaliar as nossas decisões, parar para refletir se o que estamos fazendo é de fato o que nos trará mais benefícios. Dito isso, vamos aos vieses. O primeiro é o viés do status quo. Ele diz respeito à nossa preferência em manter o estado atual das coisas, de preferir não passar por mudanças e se apegar ao que já conhecemos. Com isso, nós tendemos tanto a não tomar decisões que possam promover mudanças, quanto às vezes insistir em uma decisão já tomada. Um exemplo de como isso se manifesta é quando abrimos uma conta no banco e recebemos um cartão de crédito. Muitas vezes os clientes nem usam esse cartão e, pela tendência de manter o estado atual das coisas, não cancelam esse serviço e podem ficar pagando taxas de anuidade por um serviço que não estão utilizando. E falando especificamente de poupar, o viés do status quo pode dificultar que a pessoa tome a decisão de mudar sua situação financeira e passe a poupar. Ou então o investidor, que prefere não fazer mudanças em sua carteira, mesmo que os indicadores econômicos e os ganhos de suas aplicações não estejam favoráveis, como se adotando uma postura de sei que estou ganhando menos, mas pelo menos sei aonde estou pisando. Para tentar minimizar o viés do status quo, é importante ter em mente que os cenários econômicos, tanto individuais quanto sociais, são dinâmicos, e uma condição já familiar provavelmente não será adequada para sempre, precisando de mudanças e atualizações conforme mudam os seus objetivos enquanto investidor ou os indicadores econômicos. Reavalie periodicamente se os critérios das decisões financeiras no passado ainda estão válidos no presente, refletindo se não é hora de buscar um novo produto ou considerar a troca da posição atual. Procure saber sobre novas modalidades de investimentos e certifique-se das opções pré-selecionadas dos bancos e corretoras, os custos e regras de investimento. O segundo viés é a falácia do planejamento, que é a tendência de achar que uma tarefa requer menos tempo e esforço para ser concluída do que ela de fato exige. A falácia do planejamento faz com que o sujeito minimize os obstáculos de uma tarefa e também minimize a possibilidade de ocorrerem imprevistos. Ou seja, é a nossa tendência a ser otimista no planejamento de uma tarefa. É fácil ver como isso se aplica ao comportamento financeiro. Muitas vezes acabamos avaliando que atingir um objetivo financeiro é mais fácil do que realmente é. Isso porque subestimamos o tempo necessário para atingi-lo, não contamos com imprevistos que podem nos fazer desviar desse objetivo e nem com as tarefas necessárias para poupar, que muitas vezes são diversas, como anotar gastos, comparar custos e receitas, pesquisar preços, aprender sobre produtos financeiros, dentre outras. Quando nós planejamos mal o custo, o risco e o tempo levado para um objetivo, podemos ficar desestimulados quando esses obstáculos aparecem e eventualmente desistir da tarefa. Para evitar a falácia do planejamento, você pode começar aos poucos quando se propuser a poupar. Vá aumentando à medida que for conseguindo. Vá sentindo quais são as dificuldades, fique atento àquelas que você não tinha previsto. Seja detalhista nos seus planejamentos e antecipe todas as dificuldades quanto forem possíveis. E você também pode aumentar as estimativas iniciais de tempo, custo e risco quando for fazer um planejamento. O terceiro viés é o chamado efeito avestruz. Ele se manifesta quando, por exemplo, se evita olhar a fatura do cartão ou o saldo da conta bancária quando se sabe que gastou demais. O efeito avestruz é a tendência de se afastar, de se esconder de informações que podem ser ruins, para evitar o conforto psicológico que elas podem trazer. É um comportamento que pode trazer complicações, pois quem evita de acompanhar sua situação financeira pode muito facilmente entrar numa situação de descontrole sobre as finanças.
É importante ter em mente que não encarar o problema não fará com que ele deixe de existir, e é melhor lidar com os sentimentos negativos e solucioná-los do que ignorar a situação e deixar que os problemas virem uma bola de neve. Para amenizar o efeito avestruz, priorize a resolução de problemas que são urgentes, como estourar a fatura ou entrar no cheque especial, mesmo que seja difícil passar pela ansiedade, culpa ou até vergonha de estar nessa situação. Também acompanhe sempre seu saldo bancário e o rendimento de seus investimentos e fique atento a notícias que possam impactar suas finanças. O viés do otimismo, de maneira simplificada, é a tendência de achar que o futuro vai ser melhor que o passado. Tendemos a subestimar o risco de eventos negativos e superestimar a probabilidade de ocorrerem eventos positivos. O perigo desse viés é que deixamos de nos preparar para riscos imprevistos e adotamos posturas, por exemplo, como de não ter uma reserva de emergência, de não diversificar a carteira e concentrar todos os recursos em um mesmo ativo que esteja tendo um bom desempenho, com a esperança ou com a ideia de que ele se manterá positivo no futuro. Os dois últimos vieses do poupador também se referem a como lidamos com o futuro. O primeiro, que é o viés do presente, é a tendência de dar mais peso a eventos do presente do que a eventos futuros. Isso tem impacto, por exemplo, na escolha de onde alocar nossos recursos. Tendemos a optar por alocar recursos para eventos do presente mais do que para o futuro, porque o presente tem mais peso do que aquilo que ainda não aconteceu. O desconto hiperbólico, por sua vez, é a tendência de minimizar os ganhos do futuro. Por estarem distantes, os ganhos, os rendimentos do futuro são pouco concretos e acabam perdendo a materialidade e a importância. Esses dois vieses impactam no planejamento do poupador e fazem com que ele dê mais peso ao presente, prejudicando escolhas que só trarão benefícios no longo prazo. Para minimizar esses vieses, faça planos para o futuro e imagine que gastos de hoje te afastam desse objetivo. Não minimize os rendimentos dos seus investimentos e mesmo que eles não estejam concretizados no presente. Esses foram os vieses do poupador, espero que tenham gostado e até mais!